Vamos então ver como é que foi, porque o Felipe Luiz, você falou da coletiva. Tem a coletiva aí e tem o Paquetá também falando dele. Já era um assunto que estava meio que rondando ali, né? E aí a demissão se confirmou durante a noite. Vamos ver o Felipe Luiz falando ontem, depois do jogo. O Flamengo ganhou só de 8-0 ontem. Não é fácil para mim. Depois de um ano e amar o clube, amo a torcida, amo tudo e saber que e perdi 2 finais. Para mim é muito difícil chegar aqui frio e falar, e estou trabalhando nisso para tentar melhorar e me conectar com o torcedor, porque eu quero passar essa mensagem. Hoje é mais fácil porque eu ganhei, mas no outro dia para mim não era tão fácil. Eu odeio perder. Tenho muita dificuldade de lidar com a derrota, já falo isso. E sempre foi assim, e não consigo dormir, fico dias amargurando as derrotas e tenho que trabalhar isso em mim. Mas te agradeço pela pergunta, espero que tenha respondido mais ou menos assim. Ou ficou alguma dúvida? Sim, não. Mas eu erro, não tenho problema nenhum de assumir. Aliás, eu falo perfeitamente que eu sou o responsável. Não tenho problema em assumir. Como eu já disse outras vezes, talvez o treinador, o torcedor, ele goste mais desse perfil de jogador que dá carrinho e tudo mais, que conecta mais. Eu sou um perfil diferente, mas eu conecto com o torcedor de outra forma com ele. Então, eu sempre senti essa conexão com o torcedor, sempre senti, independente do que aconteça daqui para frente. Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir, e acredito que do torcedor para mim também. Agora, a cobrança momentânea, ela tem que existir, sempre teve. Como jogador também fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Rapaz. O torcedor tava super conectado com o Felipe Luiz. Mostra as faixas lá na porta lá da Gávea lá. Tava uma conexão. Daquela conexão maravilhosa. Mas eu acho que a gente não pode generalizar. Claro também, que não, né, Isa? Só um gancho, pô. Não, claro, é óbvio que tem a torcida que protesta ali, mas eu tenho visto nas redes sociais muito flamenguista também lamentar, até porque foi o que eu disse, o Felipe Luiz, ele não é qualquer um pro Flamengo. O Felipe Luiz é um cara que tem uma história no Flamengo. Como ele diz, ele ama o clube, né? Até porque, de fato, ele teve uma história bonita como jogador, ele construiu uma história vencedora como treinador, você goste ou não do estilo dele como treinador, mas ele ganhou, como eu disse, praticamente tudo, né? Contando lá desde a Copa do Brasil de 2024 até o fim da temporada de 2025. Então, ele construiu muita coisa no Flamengo. E aí, a forma com que ele foi... Eu acho que ele ser demitido... Fatalmente, isso poderia acontecer em algum momento. A gente sabe que o futebol aqui é uma loucura, é uma pressão. Mas o jeito com que ele foi demitido, achei que foi de uma falta de respeito com um cara... Mas qual que é o jeito bom pra você demitir o cara? Pô, eu acho que... Não, gente. Me fala um jeito bom que o cara vai ficar feliz. Demissão não é legal. Demissão não é legal. É óbvio que não é legal. Mas eu acho que o jeito como foi feita toda a situação do cara tá ali, vai dar coletiva, 1h30 da manhã o cara é chamado e fala, obrigada, viu? Valeu, tchau. Como se ele não tivesse sido nada no Flamengo. Não, tudo bem. Eu acho que poderia ter sido conversado. Não é o jeito, foi o momento. Poderia ter feito isso depois do jogo do Lanús. E eu acho que poderia, por exemplo, depois do jogo do Lanús, era um dia depois, chegar, conversar com o cara no CT, sabe? Chamar o cara no CT, não pós-jogo, assim, chamar o cara no CT, conversar, falar, a gente acha que não tá indo por um caminho que a gente quer. A gente também entende, né, que o Felipe Luiz não era o treinador dessa atual gestão, né? Essa atual gestão herdou o Felipe Luiz, então talvez não fosse o treinador de preferência deles. A gente sabe que teve aí no meio do caminho uma renovação difícil, só que tem formas e formas de você demitir uma pessoa. Todas as últimas gestões do Flamengo demitem os treinadores sem com maior descaro. O que fizeram com o Dorival, deixaram o Dorival lá enquanto negociava com o Vitor Pereira. Ele estava nem sabendo o que estava acontecendo, já estavam praticamente acertados com o Vitor Pereira lá na Bahia. O que eles fazem com os treinadores, muda a gestão, muda um, muda outro. O Flamengo vem fazendo isso aí, não é de hoje. Isso aí não me surpreende em nada. Não me surpreende em nada. Paquetá vai falar do Felipe Luiz também. Depois a gente dá as nossas opiniões aqui sobre
ex-treinador do Flamengo. Vamos ver. Paquetá, 35 milhões de euros. Não, 45. 45. Nossa senhora, 45 milhões de euros. E os caras tão bravos com o técnico. Vai lá. Acho que com certeza, acho que independente do adversário, isso é uma coisa que realmente ele vinha cobrando da gente, né? Colocar em prática aquilo que é o estilo de jogo do Flamengo, que já fez e já venceu. E hoje a gente pôde fazer um placar elástico e sair classificado. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo, né? Um placar elástico, como você falou, você fez 2, o Pedro 4, o Lino mais 1. O quanto isso dá de confiança para vocês? A gente sabe que a semana foi bem turbulenta, né? Então, quanto um resultado como esse dá de confiança para vocês para o restante da temporada? Vencer sempre gera confiança. Acho que para virar a página você tem que voltar a vencer, você tem que buscar evoluir, jogar bem. E hoje a gente conseguiu fazer isso. Como você disse, a semana não foi da maneira que a gente gostaria, não tem muito o que falar, é trabalhar, voltar a vencer, pegar confiança para ter um ano grandioso. Coloca aí os números do Felipe Luiz na tela, na passagem dele pelo Flamengo. Tá aí, ó, raio-x do Felipe Luiz, Isa, Gui, Sormani, fiquem à vontade. Os números são bons, né? Não tem como falar que são ruins. Tem 15 derrotas e 7 títulos. É quase a metade de títulos do que ele tem de derrota. 70% de aproveitamento é um número bom. Se a gente for olhar friamente. E aí eu vou ter que contextualizar. 101 jogos, também não é muita, não é tanta coisa, né? Eu não morro de amores pelo trabalho do Felipe Luiz, não morro de amores pelo jeito que o Flamengo joga. Eu acho que o Flamengo do ano passado tinha uma defesa muito boa, tanto que os números mostram isso, né? Ali foram 68 gols sofridos em 101 jogos. E que tinha um setor de ataque fantástico, com um jogador, que é o Arrascaeta, que para mim era o melhor jogador da América Latina, toda a América, né, no ano passado. E... Bom, digo toda a América porque o Messi está nos Estados Unidos, mas eu acho que o Arrascaeta jogou mais que o Messi na temporada passada. E ele conseguiu fazer esse time ser campeão. Tudo bem, muita gente não conseguiu, mas o Flamengo tem um investimento muito maior do que os outros. A cobrança é maior. Eu não acho que o Felipe Luiz tem o tamanho para ser técnico do Flamengo hoje. Ele chegou lá, meio que caiu de paraquedas por mérito da carreira dele, por mérito de ser um cara estudioso, conseguiu desenvolver um bom trabalho. Agora, se aquela renovação foi ruim, se já está acertado com o Léo Jardim, essa escolha não é de ontem, né? Ele tá demitido desde talvez do jogo Então, é isso que eu falo. O Flamengo costuma fazer isso. E assim, eu acho que tamanho é muito relativo, né? Porque, tudo bem, o Felipe Luiz é um treinador jovem e acho que tá tudo Foi bem o primeiro trabalho dele, né? Sim, Profissional, sim. E acho que tá tudo bem você apostar em treinadores jovens, deu certo, Sim, né? o Guardiola Porque foram 7 foi uma títulos. aposta do Barcelona e... Exato. E assim, quem tem tamanho pro Flamengo? Porque o Dorival não teve tamanho pro Flamengo, né? Porque demitiram ele e acho que muito por conta O Tite disso. também não tem? O Tite não tem tamanho, o Vitor Pereira, o Renato Gaúcho, Júlio Rogério Pereira. Ceni não teve Rogério tamanho. Ceni. O Jorge Jesus tinha tamanho. O cara não deu nem um ano, foi embora. Isso é um bom ponto que você traz também. Então, assim, quem que tem tamanho pra treinar o Flamengo? Vai ficar nesse looping eterno. Não, mas- Idolatram o Jorge Jesus, que beleza, fez um trabalho impecável enquanto esteve no Flamengo. O time jogava muito bem. Eu acho que isso que encantou no trabalho dele. Mas não deu nem um ano, o cara vazou. Então, assim, Nossa, que moleza. quem que tem tamanho pro Flamengo? E só pra eu embasar ainda mais o meu comentário sobre a questão de demitir o cara de uma forma ruim, vou pegar um exemplo aqui. O Fortaleza, quando demitiu o Vojvoda, era uma demissão difícil, porque o cara lá era ídolo. Mas o jeito com que... A gente até pode discutir se a demissão foi acertada ou não, mas teve um respeito com o cara. Chegar, conversar, entender. Vamos falar aqui em comum acordo. Nunca é bom demitir alguém, mas tem formas e formas de se demitir. Esse zagueiro aí, eu poder contar pros netos dele, né? Olha, Flamengo hoje 8x0 do Madureira, eu fiz Volta um lá gol. no... Os caras vão falar, você jogar no Flamengo, vô? Não, foi contra. Volta lá nos números do Felipe Luiz, por favor. E aí, Sormani, Felipe Luiz, primeira experiência dele como treinador aí, ó. Eu acho o trabalho dele excelente, entendeu? Do ponto de vista de resultados, né? O Flamengo caiu muito rendimento no último semestre, vai. Bateu o campeão da Libertadores, bateu campeão brasileiro, né? Mas o Flamengo não jogava bem. E a gente sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida muito exigente do ponto de vista de performance. É uma torcida que foi criada aí, vendo o Zico jogar, e quem não viu, o pai contou, o avô contou.
E os caras, o DNA do Flamengo, como a gente costuma dizer, é um DNA do futebol bonito, ofensivo. O Flamengo não jogava bem. Não jogava bem. E ganhava. Foi mais ou menos igual ao Dorival. O Dorival, quando passou pelo Flamengo, o Flamengo não tinha desempenho. E a torcida reclamava o tempo inteiro. Acabou a temporada, os caras mandaram ele embora. O dele foi contrato, né? Entendeu? O contrato aí dele não não foi renovaram. renovado, né? Mandaram embora. Mandaram embora. Mandou. E o Flamengo procura até hoje, desde que o Jorge Jesus saiu, um técnico que dê um jogo vistoso ao Flamengo. Não conseguiu encontrar. Até agora não conseguiu encontrar. Mas eles imaginavam que o Tite seria esse cara? Todo mundo, eles nunca viram um trabalho do Tite, então. Não, mas é Tudo bem, o incoerente, Tite né? conseguiu. Corinthians em 2017, foi um time que jogava bonito, Acho que mas, foi uma mas defesa é uma menos vazada, exceção. o ataque é mais positivo. Mas é uma A exceção. seleção brasileira, embora tenha caído nas quartas de final, era uma seleção que na América tinha desempenho legal, jogava bem. A Argentina não ganhava do Brasil com o Tite. Não conseguia ganhar com o Messi e tudo mais. Ganhou uma vez Não, só. não conseguia. Entendeu? Pós Jorge Jesus, quantos treinadores será que passaram pelo Flamengo, hein? Ah, E precisa assim, fazer as contas. tiveram Domenech. resultados, porque os títulos vieram para alguns, né? Domenech, Rogério Mas- Ceni, Paulo Souza, Renato Gaúcho, Dorival, Vitor Pereira. E aí, Tite, Felipe Luiz. Tite foi logo depois do Vitor Pereira? Sampaoli, Tite, São Felipe Paulo, Luiz. teve São Paulo Nossa também. senhora. O São Paulo era um cara que, pelo trabalho que ele fez no Santos, se imaginava que com o elenco que o Flamengo tem, ele fosse fazer do Flamengo um time vistoso. Não é que eu entendo, entendeu? É duro pro Flamengo, por exemplo. O flamenguista está sendo zoado faz 2 meses, é muita coisa. Para um time que está ganhando tudo faz 6 anos, Então, 2 meses de zoação, Mas é perdeu futebol, né? a final da Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil pro Corinthians. Perde a Recopa. Os caras perderam pro Lanús, gente. Tem dó. O Lanús é o Nova Iguaçu dos em caras. casa. Lá. Hã? Em casa. Cara, Cara, eu tava assistindo a transmissão lá na ESPN da Argentina, aí o Mariano Clos tava narrando, né? Eu gosto da narração dele. Ele falando que o Lanús é um time de bairro. É Como se fosse uma. Eles O Juventus ganhar um. É Nova Nova Iguaçu, entendeu? O bairro do mundo. Pô, os caras perdem uma final pro Nova Iguaçu, pô. Perdão, pro Lanús. Entendeu? Perdem uma final pro Corinthians, que é um grande rival. E o Corinthians em pandarecos. Então, mas aí, seu Mani, mas não foi o planejamento do Flamengo, porque o Felipe Luiz ele não tomou essas decisões sozinho. Não, aí é que tá. Ele tomou uma decisão de poupar o elenco principal por conta da temporada completamente irregular. Aí, como o Flamengo estava tomando cacete no Campeonato Carioca, Então, mas essa decisão foi só dele? Não, então, a decisão dele foi fazer. Foi dele. Foi fazer os titulares, né? O elenco principal, voltar a jogar mais pra frente. Aí o Baf falou assim: escuta, nós vamos ser rebaixados. Ordenou que os caras voltassem a jogar. Eles voltaram a jogar contra o Vasco, depois teve o jogo contra o Fluminense e tudo mais. Quer dizer, é um planejamento muito mal feito. Muito mal feito. Que teve, até onde eu sei, foi elaborado pelo Felipe Luiz. Então ele faz um planejamento ruim pro início de temporada. Perde 2 campeonatos, sendo que um ele perde pro Lanús. Então, sabe, eu entendo, entendeu? Eu entendo. Agora, que você pega os números, você fala assim, pô... Mas não podiam deixar ele tentar se redimir agora na final do Carioca? Lógico. E se perde. Perdeu o estadual e aí tudo bem.